Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230. Mantemos aqui nestes claustros da Assembleia da República, perante várias oliveiras e uma flora bastante interessante e com esta fonte de fundo que dá sempre outro ânimo à entrevista. Desta vez com o João Paulo Rebelo, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Francisco. É um gosto participar nestas vossas entrevistas. João Paulo nasceu em Moçambique em 1974, veio cedo para Portugal continental na altura. Qual é que foi o desafio dessa transição muito novo? Provavelmente não tem memórias porque tinha só um mês, mas o que é que se recorda dos seus pais contarem desses tempos? Sim, eu nasci a 18 de agosto de 74, portanto estou quase a fazer 50 anos, mais ou menos um mês, à data que estamos a gravar esta entrevista, e vim justamente no dia 18 de setembro, foi a viagem de avião, que acompanhado com mais 4 irmãos já na altura e a minha mãe, viemos exatamente no dia 18 de setembro para a metrópole, como se dizia na altura. O meu pai ainda ficou em Moçambique mais alguns meses, até porque, enfim, ficou a tratar de várias intendências, mas sobretudo também a garantir que algum dos bens e sobretudo de mobílias, do automóvel, enfim, conseguisse ainda trazer algumas coisas, que depois aconteceu, veio de barco, portanto, numa viagem muito mais morosa que a nossa, ainda que a nossa tenha sido atribulada, porque é fácil imaginar-se uma pessoa hoje com, enfim, mais nova do que eu, a minha mãe na altura, com 5 filhos, não é? Todos em escadinha, inclusivamente eu com um mês num colo, e portanto foi de facto uma aventura, ao que me contam, evidentemente não tenho memória desse exato período. Agora, as minhas memórias mais antigas remetem-me evidentemente para histórias que os meus pais contavam da vida em Moçambique, e sobretudo nos últimos anos, e à medida que me fui aproximando da idade que eles tinham na altura, tenho feito muito esse exercício de imaginar o que é uma transformação absolutamente brutal na vida. Eu faço mesmo esse raciocínio, que é como é que eu com 43 ou 44 anos de idade, enfim, no auge, digamos, o meu pai estaria no auge da sua carreira profissional na altura, com a vida perfeitamente estabelecida, já com 5 filhos, não é? Depois ainda veio a nascer uma minha irmã mais nova cá depois do 25 de Abril, mas como é que se operou toda esta transformação de facto brutal, que de repente estavam habituados a estar numa terra com uma estabilidade, enfim, profissional, familiar, com a vida constituída lá já há alguns anos, já há 2 décadas na altura, e de repente vir-se, como se costuma dizer, com uma mão à frente e outra atrás, para Portugal. Enfim, onde fomos recebidos sobretudo pela família. Foi um período muito conturbado, como é sabido. A doutrina divide-se relativamente ao número de retornados, como na altura se dizia, que regressaram, não é? Mas foram centenas de milhares. Há quem fale de 1 milhão e há quem diga que não terá chegado a tanto, mas enfim, foram centenas de milhares de pessoas, na altura ao país, com as estruturas que tinha, com os recursos que tinha, alguns deles foram viver para escolas e outros espaços públicos nos primeiros tempos. Sim, houve muita solidariedade, inclusivamente na região de Viseu, para onde nós fomos, e concretamente para o concelho de Tondela, de onde os meus pais eram originários. Ainda hoje se chama o bairro da Noruega, que foi justamente por um apoio da Noruega que se construiu, enfim, muito rapidamente, habitação algo precária, digamos. Hoje seriam os contentores, não é, que têm servido muito de solução para estes, enfim, para responder a crise, para responder a problemas imediatos às vezes de habitação para as pessoas, mas na altura, portanto, eram pré-fabricados, mas ainda existe de facto o bairro da Noruega, ou vários países que ajudaram neste processo de acolhimento destas centenas de milhares de pessoas. Foi, para mim, eu não posso dizer que tenha sido extraordinariamente marcante, porque era um recém-nascido, e mesmo quando comecei a ganhar alguma consciência, digamos, social, política, o que quisermos, já estávamos em plena década de 80 e, portanto, aí também já, digamos, familiarmente estáveis. O meu pai, enfim, muito rapidamente conseguiu retomar a sua carreira, foi toda a vida bancário, e, portanto, começou a trabalhar cá também muito rapidamente no que era a sua profissão. Ingressou na altura o Banco Português do Atlântico e portanto,
para os meus irmãos mais velhos foi muito mais difícil. A minha irmã mais velha na altura tinha 15 anos, tinha um outro irmão com 13, outro com 11, uma com 7 e, portanto, sobretudo esses que estavam já na fase, digamos, da adolescência e da pré-adolescência foram muito mais marcados porque têm memórias ainda hoje muito vivas de um país enfim, que era Portugal, não é? Nas colónias, mas que o que eu vi sempre desde criança que era uma vida de facto muito diferente da vida que mesmo no tempo do antigo regime do que se vivia cá em Portugal. Há um exemplo que se costuma dizer muitas vezes, que se costuma dar, em Portugal não se bebia Coca-Cola, eu não sabia que havia Coca-Cola, quer dizer, as pessoas frequentavam as praias de uma forma muito mais urbana, muito mais, enfim, era um ambiente muito diferente que me marca evidentemente também depois no meu crescimento, porque marcou muito a minha família, evidentemente também me marcou muito a mim. Nestas 5 décadas de democracia também houve fenómenos internos que foram mudando, muita coisa para melhor, obviamente, mas há um fenómeno também de deslocalização de pessoas do interior para o litoral do país. Viseu parece ser uma exceção e mantém-se uma cidade e um distrito atrativo, não só em termos de investimento, mas em termos de qualidade de vida também. O que é que acha que correu bem e o que é que também ainda falta melhorar? Na verdade, quando nós falamos destes problemas enfim, da desertificação do interior e do êxodo das pessoas do interior para o litoral, este não é um fenómeno, de facto, como diz o Francisco e bem, é um fenómeno com décadas, não é? Na verdade, os meus pais, justamente na década de 50, já foram para Moçambique à procura, lá está, de outras condições de vida. Muitos, nessa altura, o fizeram, muitos faziam-no para o litoral e, sobretudo, para Lisboa. Nas décadas seguintes, em 60 e 70, houve muita imigração, sobretudo ali daquela zona para a Suíça, para a Alemanha, para a França, não é? Mas, portanto, este fenómeno já tem décadas. Mas é verdade, Viseu, quando referimos Viseu município, Viseu distrito tem perdido alguma população, como de resto todos os distritos do interior. O município de Viseu tem conseguido, inclusivamente da década de 90 para o início deste século, conseguiu mesmo aumentar a sua população. Tem vindo a manter, digamos, alguma estabilidade à volta dos 100 mil habitantes no concelho de Viseu, mas porque aí também há um fenómeno, digamos, de pequenos concelhos à volta que drenam, permita-se uma expressão, que drenam para Viseu, o que mantém, portanto, a população relativamente estável, mas infelizmente o distrito não é imune a esse êxodo que se tem vindo a verificar. E eu diria uma das minhas causas de participação política é também muito essa, criarmos esta ideia de que o país deve funcionar de uma forma coesa, aproveitando todo o seu espaço, como é evidente. E falando dessa participação política, quando é que aparece na sua vida? Aparece na adolescência, aparece de forma, diria, enfim, mais ou menos comum a tantas outras experiências, à volta do envolvimento nas listas das associações de estudantes, depois muito particularmente, enfim, o meu período de adolescência é vivido quando eu comecei a ganhar alguma consciência política, era primeiro-ministro o professor Cavaco Silva, como se sabe, teve um período de governação longo, bastante longo, 10 anos, ainda hoje, digamos, é um recorde de governação, é o primeiro-ministro com mais anos no exercício da função, e eu tinha, enfim, acho que um traço natural que é comum aos jovens serem relativamente contestatários, não é? Não gostarem muito do status quo e depois familiarmente, não tanto pelos meus pais, mas sobretudo pelos meus irmãos e os meus irmãos, como já disse, fazem uma diferença grande de idade e, portanto, influenciaram-me também bastante nisso e havia uma corrente, digamos, entre os meus irmãos mais de esquerda e que, depois, muito particularmente, um primo
também muito próximo da família, que é licenciado em Filosofia, com quem eu tinha já na altura algumas conversas e discussões, no fundo de caráter e de ordem política, e que me levaram, depois também com a influência de alguns amigos próximos, com quem justamente encontrávamos terreno comum nessa partilha, no fundo, de uma visão para o mundo e para a sociedade. Filiei-me na JS com 17 anos, 16 anos e, portanto, é aí que desperta a minha vontade de participar, que eu basicamente tinha uma vontade, de facto, de participar, de estar ativo na vida da sociedade. Eu costumo muitas vezes dizer que encontrei numa juventude partidária esse espaço para a participação, mas se na altura, porventura, tivesse surgido uma associação juvenil, uma associação, mesmo uma associação de estudantes, onde eu andei envolvido, mas, enfim, nunca com muito protagonismo ou em lugares muito cimeiros, eu teria seguramente participado também através dessas outras formas de participação cívica, não é? Que não se esgotam nos partidos, como nós sabemos, mas foi, de facto, na Juventude Socialista onde depois encontrei este espaço para reflexão, para troca de impressões, para, no fundo, desenvolvimento político, que é também pessoal, como é evidente. E nesta participação esteve poder local, poder executivo, poder legislativo também. Quais foram os diferentes desafios que encontrou e qual a função que se calhar foi mais exigente? Foi a de Secretário de Estado? Sim, sem dúvida, não é? Porque, enfim, fui de facto, ainda sou autarca, porque sou eleito na Assembleia Municipal de Viseu, mas já fui eleito para a variação, portanto já fui, durante 2 anos fui vereador na Câmara Municipal de Viseu, mas fui vereador sem pelouros atribuídos, portanto na oposição não tenho o grau de exigência como é evidente que um vereador a tempo inteiro tem. A função de deputado também tem, digamos, o seu grau de exigência, como é evidente, sobretudo porque temos que acompanhar não só as temáticas nacionais, as temáticas que envolvem, evidentemente, toda a discussão política aqui no Parlamento, mas depois temos um círculo eleitoral ao qual, evidentemente, também temos que prestar muita atenção e acompanhar tudo o que politicamente é relevante para as pessoas que, no fundo, que nos elegem, não é? Que são a razão de nós aqui estarmos, mas sem dúvida nenhuma os 6 anos que tive como Secretário de Estado da Juventude e do Desporto foram, enfim, do ponto de vista das funções políticas ou dos lugares públicos que já ocupei, de longe a função mais exigente. Mas o que eu gostava de realçar é que filo sempre com gosto, independentemente da exigência, mas sobretudo filo sempre também sem uma grande programação, digamos, ou estabelecer objetivos para ser isto ou aquilo. Nunca, as coisas foram acontecendo de uma forma, diria, muito natural na vida, e isso também é algo que me satisfaz, porque no fundo, se quiser, Francisco, me leva a ter este desapego que eu acho que é útil quando estamos neste tipo de funções, quer dizer, não vivemos obcecados em sermos qualquer coisa e, sobretudo, sermos qualquer coisa permanentemente, não é? Eu já exerci estas funções, como já trabalhei nas empresas, na vida privada, já estive, portanto, em circunstâncias, lá está, ser deputado, ser secretário de Estado, mas ser um simples trabalhador em organizações com mais ou menos dimensão, mas onde procuro encontrar sempre conforto no que estou a fazer, porque acho essencial é nós estarmos bem com o que estamos a fazer. E nesses 6 anos, olhando para trás, o que é que acha que foram os maiores marcos desse legado que também tentou construir? Eu procurei... São aqui também áreas diferentes, juventude e desporto, com certeza, às vezes se interligam. Que hoje pela primeira vez até não estão na orgânica do Governo, estão separadas, mas que tradicionalmente costumam estar de facto na mesma tutela. Eu tive uma preocupação essencial, porque ouvia muito, vamos lá ver, eu próprio enquanto jovem, justamente na atividade política e partidária da Juventude Socialista, muitas vezes questionávamos a ação do membro da tutela do Secretário de Estado por ser mais incisiva, digamos, na matéria desportiva do que propriamente na juventude. A juventude muitas vezes era relegada para um segundo plano. Muito marcado justamente por essas posições que tive enquanto jovem, procurei no exercício das funções trazer algum equilíbrio a essa, digamos, no fundo, a eu, enquanto Secretário de Estado, não dar mais atenção a um setor do que a outro.
é evidente que, falando em causa própria, podemos sempre correr o risco de não estarmos a ser, enfim, de sermos algo suspeitos, mas acho que, de uma forma geral, o setor, ainda hoje, se quer que lhe diga, para ser também... Costumo dizer muitas vezes que pior que a imodéstia pode ser a falsa modéstia, e, portanto, também sem falsas modéstias, ainda hoje vou colhendo alguns reparos, algumas conversas que ainda vão ter comigo a propósito justamente dessa tal importância que dei à juventude. Duas coisas assim muito marcantes para mim foi a revisão da lei do associativismo juvenil, onde introduzimos a obrigatoriedade dos presidentes das associações juvenis terem no máximo 30 anos. Foi um momento até conturbado no próprio setor, com tremendismos de algumas pessoas na altura, sempre que se discutem questões mais ou menos, digamos, fraturantes, como se costuma dizer, mas hoje, envolvidos estes anos, percebe-se perfeitamente que aquela reforma tinha que ser feita. Eu não escondo particular orgulho em a ter deixado feita, e depois também um posicionamento das políticas de juventude, das políticas públicas de juventude que o país sempre protagonizou, desde, na verdade, um marco que para mim também foi muito importante, foi em 1998, que organizámos a primeira Conferência Mundial de Ministros da Juventude na altura, com o Festival Mundial da Juventude. Estamos a falar do ano da Expo 98, portanto um ano absolutamente extraordinário para o nosso país, e eu participei como voluntário justamente nessas iniciativas, e portanto tinha isso muito presente também, e foi com muita satisfação que 21 anos depois fizemos uma Conferência Mundial de Ministros da Juventude, a que chamámos Lisboa mais 21, no fundo depois de terem passado 21 anos, convocarmos todos os responsáveis políticos do setor da área da juventude, mas também, como é evidente, introduzindo a lógica da cogestão e da participação juvenil, organizámos esta conferência também com os líderes juvenis e, portanto, trouxemos essa inovação, e foi para mim muito importante, com o apoio da Organização das Nações Unidas. Enfim, foi muito marcante. No desporto tenho outros momentos marcantes também, um que estará também aí proximamente a transformar um bocadinho o que é particularmente uma das modalidades que mais apaixona os portugueses, que é o futebol, que foi a centralização dos direitos televisivos. Também é, digamos, uma reforma que tenho orgulho de ter promovido. E sente que o país ainda está sucessivamente centralizado no futebol? E esta cultura desportiva, não só também de parte do desportista, mas parte de quem também assiste ao espetáculo desportivo, é mais tóxica no futebol? Eu também, como secretário de Estado, também procurei justamente não só procurar dar igual atenção à juventude como ao desporto, mas depois mesmo dentro do desporto procurei compensar, digamos, as modalidades, as ditas modalidades amadoras, mais vezes com a minha presença, com o meu envolvimento, porque, para dizer de uma forma que toda a gente percebe e de uma forma clara, a Seleção Nacional joga numa competição internacional, seja ela qual for, mesmo até num amigável, vamos supor, muito a miúde, tem a presença do Presidente da República, tem a presença do Primeiro-Ministro, tem a presença do Ministro, quer dizer, o Secretário de Estado, enfim, não quero retirar nenhuma importância, obviamente, ao lugar, mas quer dizer, no meio do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, estar ou não estar o Secretário de Estado, acaba por quase ser redundante, não é? Ora, eu justamente tentava privilegiar a minha participação naquelas modalidades e naquelas competições internacionais onde dificilmente o Presidente da República, por razões óbvias de agenda, de responsabilidades tem, ou o Primeiro-Ministro não poderiam estar, então eu tentava acompanhar e espero, e também tenho alguns ecos que vou sendo recordado justamente como essa pessoa que tentou fazer um equilíbrio minimamente justo com as outras modalidades. Agora, nós não podemos, enfim, pôr de parte, não podemos, obviamente, não podemos ignorar que o futebol move, de facto, muitos e muitos milhões de pessoas, quer dizer, é como se costuma dizer, o desporto rei. O que é que eu, desse ponto de vista, procurei fazer, e aproveitando que a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto estava na tutela do Ministério da Educação, procurámos dar um grande impulso ao desporto escolar,
e, sobretudo, aproveitando o desporto escolar para ser um período de experimentação de várias modalidades e reforçámos em muito o número de modalidades, digamos, envolvidas no desporto escolar, justamente para que os jovens, naquela altura em que estão em fase de experimentação, pudessem não estar só disponíveis para, de facto, para o futebol, que tem, enfim, centenas, milhares de clubes, um pouco por todo o lado, e é, sem dúvida, a modalidade mais fácil de se começar a praticar, mas procurámos introduzir outras modalidades, inclusive modalidades um bocadinho mais elitistas, se nós quisermos, mas que no fundo são de mais difícil prática, porque não acessíveis a qualquer pessoa, nomeadamente os desportos náuticos, que a nós e a mim me fazia muita confusão. De facto, Portugal, estamos sempre a dizer que é um país com esta costa maravilhosa, com este mar todo, e não temos uma prática desportiva também na área das náuticas mais forte, e por isso introduzimos. E mesmo no interior do país, deixe-me dizer, até, enfim, falando em Viseu mais uma vez, foi possível no desporto escolar termos jovens do interior a fazer, por exemplo, vela, a fazer, evidentemente, nas barragens que temos um bocadinho espalhadas também por todo o país. Essa também, digamos, é um motivo de orgulho que tenho. E dentro de próprias modalidades, o futebol também é um exemplo nesse aspecto, a própria aposta na vertente feminina também... Sim, claramente. Essa eu diria que foi um vetor identificado muito rapidamente pelas próprias federações desportivas, muito concretamente a Federação Portuguesa de Futebol, que percebeu também a determinada altura que já não tinha muito mais por onde crescer, só a tentar, portanto, juntar jovens rapazes, e perceberam que havia, evidentemente, não só pelas questões da igualdade, não só pelas questões, evidentemente, da paridade que encerram em si toda a justiça de o fazer, mas também pelo próprio crescimento das federações, que começaram a apostar, e ainda bem, e com todo o apoio, e com todo o reforço, digamos, da ação governativa na altura, de termos cada vez mais jovens raparigas também na prática desportiva, em todas as modalidades. Voltando aqui à Assembleia da República, o trabalho, se calhar, mais importante na vida de um deputado, no dia-a-dia de um deputado, é o trabalho de comissão. O que é que, sobretudo nesta Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, sente que vão ser os desafios prioritários para esta legislatura? Se bem que é uma comissão que muitas vezes reage também à atualidade internacional. É verdade. Eu, enfim, sou de facto membro efetivo da Comissão de Negócios Estrangeiros, estou também como membro suplente da Comissão de Assuntos Europeus e hoje, como estou na direção do grupo parlamentar, sou o vice-presidente, que digamos tenho estas áreas sob minha especial atenção no grupo parlamentar, os assuntos europeus e os negócios estrangeiros. Eu, na legislatura anterior, era coordenador dos assuntos europeus, portanto, continuo a acompanhar muito, agora, evidentemente, também a questão dos assuntos europeus, que é uma área que me apaixona e cada vez mais, e que eu acho que, enfim, torna-se cada vez mais óbvio também que tudo o que é política europeia é cada vez mais política que interessa, evidentemente, a todos nós, porque a influência, digamos, que tem sobre a vida cotidiana de todos nós é muita. Os papel que os Parlamentos Nacionais também têm em termos de legislação europeia, com o COSAC e com outras formas também de serem escutados pela própria União Europeia. Evidentemente. Que é algo que por vezes passa despercebido também ao público em geral. É um facto. Estas últimas eleições europeias, como nós sabemos, trouxeram um bocadinho mais um aumento, digamos, das pessoas nesta eleição, o que é um bom sinal. Ainda não pode satisfazer quem de facto, enfim, acredita na importância da participação das pessoas e do envolvimento das pessoas nos atos eleitorais, mas eu espero que também tenha sido um sinal de que as pessoas começam a dar mais relevância de facto a estas eleições, justamente por reconhecerem que o que é tratado a nível da União Europeia é muito determinante para o nosso desenvolvimento, é muito determinante para as nossas vidas. A Comissão dos Negócios Estrangeiros é uma comissão de facto um bocadinho distinta, reage muito, como dizia, aos estímulos do que é a atualidade, digamos, da política, mesmo do mundo. Daqui a pouco vou estar na Comissão de Negócios Estrangeiros e já conheço evidentemente a ordem do dia, e temos uma série de votos
que vão ser discutidos, que têm muito que ver com, enfim, com problemas evidentemente alguns deles bastante graves, muito preocupantes, seja a situação do Médio Oriente, da Palestina, da faixa de Gaza, seja a guerra na Ucrânia, sejam situações, enfim, como hoje há um tema a ser discutido também sobre a Venezuela, das próximas eleições na Venezuela, mas é onde eu, se quer que lhe diga, noto um confronto maior, digamos, de posições dos próprios partidos. Aliás, é muito comum quando aparece, imagine, um voto de saudação por um qualquer acontecimento diplomático ou político a nível internacional, aparecer um voto de condenação de uma outra força partidária, quase que a convocar depois a Comissão para uma coisa que ela faz muitas vezes e muito bem, e o Presidente da Comissão é muito hábil também a gerir justamente essas tensões, que é no fundo depois resultar em votos que não são votos do Partido A ou do Partido B, mas são votos da Comissão, são fundo votos consensualizados, em que se procura limar e esbater aquelas posições de princípio às vezes mais vincadas, para nos cingirmos muito ao que são, digamos, ao que são os factos, objetivamente, que nos levam a preocupar, ou que nos levam a regozijar, que nos levam a saudar, enfim, seja o que for. É uma comissão que eu integrei agora muito recentemente, só nesta última legislatura, mas que me está a agradar muito digamos, a procurar muito o meu envolvimento nos temas, até porque, enfim, também não é nada, é uma verdade um bocadinho lá para Alice, não é? Mas o mundo está efetivamente cada vez mais global, já não é de agora, já esta globalização em curso já tem décadas e, portanto, sabemos todos bem os efeitos que uma guerra, que uma disputa, que um conflito diplomático pode ter na vida do mundo, não é? Não é só na vida daquele país, afeta naturalmente mais uns países do que outros, mas na vida do mundo. E uma das outras competências também desta Comissão são as comunidades portuguesas. Temos comunidades portuguesas cada vez mais diversificadas, até por envolverem diferentes gerações, também uma geração mais recente, sobretudo de jovens. O que é que esta Comissão, porque além de nós termos os deputados de círculos externos, o que é que esta Comissão em si faz para lidar com as comunidades portuguesas e aqueles que são também os seus anseios? Procura obviamente acompanhar especialmente os temas que acontecem em países onde a comunidade portuguesa é forte. Eu devo dizer que a ideia que tenho é que basicamente há um português em cada canto do mundo, há um português um bocadinho por todo lado, mas evidentemente que há países onde a presença portuguesa é muito mais forte do que outros. Eu, por exemplo, na semana passada, só para ter uma ideia, fomos procurados por uma associação justamente de representantes da comunidade portuguesa na Venezuela, em que trouxeram, neste caso, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, mas reuniram com os outros grupos parlamentares também, e, portanto, isto terá naturalmente verterá para a própria Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas estes temas que discutimos e, portanto, eu diria que acompanhamos, evidentemente, com muita proximidade e com a ajuda, especificamente, como referiu, dos deputados que são eleitos por esses círculos também, quer seja o Círculo da Europa, quer seja o do resto do mundo, mas damos especialíssima atenção, evidentemente, às nossas comunidades. Passamos a um conjunto de escolhas. A primeira escolha que propomos sempre é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Campo ou cidade? Campo. Obama ou Kennedy? Difícil. Essa é mesmo um X2. Mas ainda assim Obama. Macron ou Hollande? Hollande. Bloco ou PCP? PCP. Camões ou Sofia? Sofia. Hermano José ou Ricardo Araújo Pereira? Também outra difícil, porque o Hermano marcou muito a minha geração, mas o Ricardo Araújo Pereira é para mim uma pessoa muito fora do lugar. Rap neste caso, portanto. Sagres ou Superboc? Sagres. NATO ou Exército Europeu?
Também difícil, enfim, acho que temos que ter um bocadinho acho que faz todo sentido estarmos, bem, mas é mesmo pergunta sim ou não, ou para um lado ou para o outro. Mas pode desenvolver. Mas posso dizer qualquer coisa, então, não, eu acho que a NATO faz todo o sentido, mas também tem que haver um reforço, de facto, na nossa capacidade de defesa a nível da União Europeia. Michelle Obama ou Biden? Michelle Obama. Que agora é muito feita. Se pudesse escolher onde seria o próximo Dia de Portugal, que localidade é que escolhia? Enfim, podia sempre fazer uma coisa mais ou menos expectável, que era escolher o meu círculo eleitoral, o meu distrito, melhor dito, o meu distrito de residência, porque nestas últimas legislaturas fui eleito em Setúbal. Pronto, olha, até poderia dizer, em Viseu já houve comemorações, em Setúbal seguramente também já terá havido. Num destes círculos estaria bem. Se fosse convidado, por exemplo, para ir falar uma escola, um debate, por exemplo, com alunos do ensino secundário, e tivesse que sugerir um deputado de outro partido para debater consigo, quem é que escolhia, provavelmente? Qual era aquela primeira pessoa que se calhar lhe vinha à cabeça? Olha, falando nos temas de juventude, falamos de uma pessoa que também é bastante popular nos jovens hoje em dia e que anda muito pelas escolas. Eu acho que gostava de debater com a deputada disparate. Agora estava a pensar na Marisa Matias, mas quero referir mesmo à deputada do Chega, à jovem... Rita Matias. Rita Matias, exatamente. Matias. Sanchez ou Scholz? Sanchez. 230 ou 180? 230. E se pudesse escolher uma pessoa que pudesse convidar para almoçar, que nunca conheceu, quem é que seria essa pessoa? Pode ser uma personalidade da vida internacional, nacional? Fico muito dividido porque eu tenho... Podes ter mais que uma. Tenho 2 ou 3 particulares... Também já não há regras gostos, de Covid. Certo, e já não há regras de Covid, podia juntar... Olha, gostava de juntar o Obama com o Nick Cave. O Obama fez uma coisa muito engraçada com o Bruce Springsteen, mas eu tenho um particular interesse também na obra do Nick Cave. E juntava-lhe um português, juntava-lhe o Miguel Sousa Tavares. E qual é a figura histórica que mais o inspira? Não... Enfim... Diria para ser justo, e até porque estamos a entrar no ano do centenário, o Mário Soares. E se tivesse que se mudar de Portugal para outro país, qual era? Mas eu peço desculpa. Diga. Só vou... Não, é sempre muito difícil este tipo de... Vocês devem estar fartos de ouvir isto, não é? Quer dizer, é difícil escolher uma pessoa, escolher um filme, escolher uma música. Temos sempre muita dificuldade, eu pelo menos encontro sempre muita dificuldade em fazê-lo. Eu acabei de ter uma reunião justamente com a Fundação Mário Soares e o Mário Soares foi de facto uma pessoa extraordinária, uma personalidade absolutamente marcante para o nosso regime, para a nossa democracia, para o nosso país, que nos abriu. Portanto, é uma pessoa de facto que eu admiro extraordinariamente e é uma pessoa de quem gosto muito. Mas eu, a par, também tenho que referir a uma personalidade que é socialista, que também me marcou muito, sobretudo, lá está, no meu período de transição da adolescência para a vida mais adulta, que foi Presidente da República, que é o Jorge Sampaio, com quem me identifico também muito, sobretudo naquele lado profundamente humanista e corajoso, já agora, que o Jorge Sampaio tinha. E se fosse uma figura internacional? Andaria, de facto... À volta do Obama. Foi muito marcante o aparecimento do Obama naquela altura. É uma personalidade que me fascina também bastante. Se tivesse que mudar para outro país, que país é que provavelmente escolhia? O Euro ainda está a acontecer, não é? O Campeonato Europeu de Futebol. E eu ainda ontem, por graça, dizia, isto é mesmo assim. Eu, quando Portugal está numa competição internacional, se for no Mundial, estou evidentemente a torcer por Portugal, e quando infelizmente Portugal já está excluído, eu costumo torcer sempre pelo Brasil. Quando é a nível europeu, costumo fazê-lo com Espanha.
e, portanto, no hemisfério sul, se quiser, via-me a viver no Brasil, não me importava de viver aqui com os nossos hermanos espanhóis. Sim. E neste caso, tutelou as duas áreas que estiveram evidentes no jogo de ontem, Juventude e Desporto, com aquele gol de Yamal. O que é que consta normalmente da sua playlist? Obrigatoriamente Cocteau Twins. Mas, bem, isso agora podia discorrer aqui sem fim de... Gosto mesmo muito de música, os meus dias começam sempre a ouvir música, mesmo primeiro que notícias, é com música que acordo todos os dias. Também não é... Enfim, não é uma coisa diária, mas não é assim tão incomum também adormecer a ouvir música, e a música está sempre, mesmo quando estou a trabalhar, enfim, se tiver que estar muito, muito concentrado, a ler alguma coisa mais exigente do ponto de vista da concentração, dificilmente consigo ter música, mas ouço mesmo muita música. O meu Spotify está-me sempre a alertar que sou um grande cliente enfim, um grande ouvinte de música. Mas Cocteau Twins é assim uma das bandas da minha vida, mas gosto de vários tipos de música. Olha, lido até hoje com esta... Felizmente tenho aí um acontecimento que já partilhei no início, tenho que prestar homenagem a um amigo que faleceu, e isso põe-me na circunstância de não saber, por exemplo, se vou agora a este festival que está a decorrer por estes dias, ao Nós Alive, em que há um conjunto de bandas que gostaria de ver, que marcam a minha adolescência também, mas agora, mais recentemente, por exemplo, os Arcade Fire, que foi uma banda, enfim, que também já vi várias vezes. Eu sou muito cliente de festivais, olha, desde que iniciei as funções de Secretário de Estado, em 2016, deveria ter ido para aí umas 5 ou 6 vezes a Paredes de Cora. A partir de 2016, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é de Paredes de Cora, disse: se costumas ir a Paredes de Cora, então este ano tens mesmo que ir e temos que nos encontrar lá. Coincido novamente com o meu dia de aniversário, 18 de agosto, já referi, e em 2016 fui tão bem recebido, tão acolhido, não só pelo Tiago Brandão Rodrigues, mas por um conjunto de amigos nossos também lá do Conselho, que passou a ser obrigatório. Imagine-se, nos anos todos antes fui meia dúzia de vezes, e depois agora mais velho, todos os anos vou a Paredes de Cora. Evidentemente em 2020 e 2021 não fui, mas este ano lá tenciono estar, vou acompanhando muito acho que já estamos para lá do tempo. Cocteau Twins é a minha maior referência. E em termos de podcasts, costuma ouvir alguma coisa? Ouço muita coisa. Mais ligados à política? Ouço porque, repare, nas minhas viagens, e são muitas, não é? Eu ando muitas horas de carro, e hoje, de facto, o podcast é uma excelente forma de vermos entretidos também, não é? E depois virmos a atualizar e ouvir coisas muito interessantes. Ouço basicamente os podcasts mais populares, os mais políticos, mas gosto de ouvir também os humorísticos, acompanho, eu fiz referência ao Miguel Sousa Tavares, acompanho o Miguel Sousa Tavares de viva voz, e os expressos todos de uma forma geral, as comissões políticas, vou ouvindo também os do público, ouço muito, enfim, quando faço referência aos humorísticos, o Extremamente Desagradável também faz parte dos podcasts que vou acompanhando, enfim, e depois, como sabemos, vêm vindo uns atrás dos outros, não é? Às vezes estamos a ouvir uma coisa qualquer e passa para o outro, que tem que ver com... Vou ouvindo bastante nas viagens de carro. E em termos de filmes e séries, alguma coisa que costuma acompanhar mais em termos de séries ou filmes que o tenham marcado? Tenho uma relação intermitente, ou seja, houve uma altura que as séries não estavam... não tinham a presença que têm hoje, não é? E, portanto, eu sou muito marcado pelas idas ao cinema, e eu sou sócio do Cineclube de Viseu, por exemplo, desde os meus 16 ou 17 anos, que era onde eu encontrava um cinema um bocadinho mais alternativo ao cinema dito comercial, não é? Das poucas salas que Viseu na altura tinha, hoje já tem muito mais salas, mas ainda assim, às vezes os filmes repetem-se um bocadinho, e portanto mantenho essa ligação ao Cineclube. Agora não consigo acompanhar tanto, até porque as sessões são durante a semana, por norma estou em Lisboa, mas ainda vou vendo muito cinema. Mas o que eu queria dizer é, a determinada altura, com o aparecimento e com esta massificação mais das séries, obviamente que aderiam umas quantas, e entusiasmei-me, mas depois houve uma altura que disse: não, isto das séries tem que acabar, porque depois a questão das temporadas também
também nos fazem, digamos, ficar ali muito agarrados a um certo intuito, salvo raras exceções, um certo intuito comercial também em prolongar as coisas e, portanto, agora estou a voltar um bocadinho novamente para o cinema. É mais prático, ocupa-nos também menos tempo, mas é evidente que andei nas séries de culto que mais ou menos toda a gente andou. Os Sopranos marcam-me especialmente também o Sete Palmos de Terra, marca-me, enfim, do ponto de vista humorístico eu sou da geração, não sei se pode dizer assim, mas o Seinfeld foi uma série que também marcou, volta meia volta, ainda vou recordar alguns momentos, agora até passa aí num canal, no Fox Comedy, não é? Enfim, muitas outras, a Guerra dos Tronos, as políticas, evidentemente, também, mas agora, nos últimos 2 anos, afastei-me um bocadinho das séries e voltei um bocadinho mais aos filmes, ao cinema. Passamos a um conjunto de palavras soltas, peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma delas. A primeira é a resiliência. Força. Palestina. Tragédia. Violência. Tragédia e tristeza e muita comoção, não... Tragédia. Violência no desporto. Horrível. Claques. Dispensáveis. Juventude. Essencial. Agricultura. Importantíssimo. Reciclagem. Obrigação. Associativismo. A primeira palavra que me ocorreu foi festa, mas o que eu queria dizer, ou melhor, eu acho que me ocorreu festa na lógica do associativismo enquanto festa da participação, enquanto festa até da democracia também, porque é talvez a primeira porta para a participação, não só de muitos jovens, mas até de muitos cidadãos, é o associativismo, que às vezes nem sempre tem uma correlação depois. As pessoas, quando às vezes estão tão envolvidas no associativismo, mesmo assim acham que não estão a ter um papel político, porque, enfim, permanece uma certa desconfiança da política e era importante que mais pessoas estivessem envolvidas no associativismo, justamente para também desmistificar essa ideia da política como uma atividade, às vezes, vista quase como enfim, de pouco recomendável. China. Numa palavra, colosso. Autoridade. E aqui o colosso pode ter um duplo sentido, naturalmente. É um colosso que pode ser absolutamente extraordinário, de entusiasmante, mas também de assustador por perigoso. Autoridade. Como o sal para a comida, dizia o Bispo Alves Martins. Portanto, tem que haver, mas nunca caímos no autoritarismo, como é evidente. Na dose certa. Esperança. Isso, já disse essencial há bocadinho para não ser repetitivo. A esperança é o que nos move e é o que nunca pode morrer, nunca podemos perder. Eu sou um positivista, sou um otimista e, portanto, sou um homem cheio de esperança. Se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? Terno. Eu acho que nós temos um país terno. Infelizmente, nos últimos tempos, temos andado a assistir às ditas polarizações que agora tanto se fala e que não contribuem, de facto, para esta imagem da ternura, mas eu acho que Portugal recebe ternamente. Acho que temos, na esmagadora maioria das vezes, uma relação de ternura entre todos. Eu, pelo menos, gosto, olha, surgiu-me à cabeça a palavra, portanto não vou desistir, a ternura. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Tentar sintetizar, mas eu vivo, já referi, sou positivista, um progressista, acredito de facto no progresso, na possibilidade de vivermos todos melhor, mas nos últimos tempos começo, não sei se também talvez pela própria idade, que às vezes nos traz alguma dose de pessimismo ou enfim, alguma tristeza também por algumas coisas não acontecerem à velocidade e tão rapidamente como nós gostaríamos, mas eu
era mesmo importante que nos sentíssemos todos uma comunidade. Quer dizer, a sociedade não funciona se nós não nos ampararmos uns aos outros e termos que ter, lá está justamente, tolerância, procurarmos aproximar-nos e conseguirmos, como se costuma dizer, colocar-nos nos sapatos dos outros, não é? Ver as coisas de diferentes perspectivas para justamente procurarmos maior tolerância. E quer dizer, é um bocadinho também já gasto, já batido, mas aquela experiência do Covid, não é? Conseguimos fazer coisas extraordinárias, conseguimos fazê-las em conjunto, mas eu há muitos anos que digo isto. Eu acho que os feitos mais extraordinários que a humanidade já conseguiu foram muito mais em cooperação do que em competitividade. E, portanto, esta cooperação é absolutamente essencial, porque podemos andar o que quisermos, mas sem dúvida nenhuma que as pessoas, nós somos mesmo o mais importante que existe e não há nada que se sobreponha a isso. E para isso é preciso haver compreensão, é preciso haver tolerância, é preciso haver entendimentos, é preciso procurarmos, de facto, pontos. E era o que eu gostava que acontecesse em Portugal, que era para não estarmos a viver situações, por exemplo, que estão a ser vividas noutros cantos do mundo, noutros países, e onde essa polarização acho que não beneficia nada, nem, sobretudo, não beneficia ninguém. João Paulo Rebelo, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Obrigado. Obrigadíssimo. E a todos lá em casa, continuem a acompanhar estas 230 entrevistas aos deputados aqui na Assembleia da República. Até à próxima.